Nesta aula estudaremos regência verbal e nominal. Acompanhe comigo primeiro o que é regência. Quando verbal, relação que se estabelece entre um verbo e seu complemento. Quando nominal, relação que se estabelece entre um nome e o termo que lhe serve de complemento. Na verdade, o que acontece é o seguinte: há verbos e nomes que exigem uma preposição depois deles ou não. Aí surge o fenômeno da regência, o comando do verbo, o comando do nome para o seu complemento. Um exemplo: a confiança em um futuro melhor deve sempre existir. Confiança. Se temos confiança em alguma coisa, em alguém. Neste caso, em um futuro melhor. Então, confiança está comandando, está regendo e exige a preposição em. E em seguida, nós temos o complemento, um futuro melhor. Então, esse é o fenômeno da regência. Quando eu for escrever confiança, eu sei que é confiança em alguma coisa. Então, temos o termo regente, confiança, a preposição em e o termo regido, um futuro melhor. Confiança em um futuro melhor. Ajudar ao próximo é atitude nobre e em extinção. Ajudar. Se ajuda, ajuda a alguém. Então, ali nós temos ao, que é a preposição a, mais o artigo o. Estamos ajudando a quem? Ao próximo. Então, ajudar ao próximo. O que acontece? Ajudar, termo regente, comanda, está ali, regendo. E qual que é o comando do ajudar? A preposição a. Então, nós temos o ao, que ali dentro está a preposição a. E em frente, próximo, que é o termo regido, o termo comandado. Então, quando eu falo ajudar a alguém, eu já sei que ali tem o a, que é uma preposição. É a regência do verbo ajudar. Primeiro, então, regência nominal. Alheio à realidade, não se preocupava. O documento referente ao caso estava entregue. Próximo à árvore estava o cão havia dias. Então, olhe só. Estar alheio é estar alheio a alguma coisa. Se é referente a algo ou a alguma coisa. Se está próximo a algo ou alguma coisa ou alguém. Então, alheio, referente e próximo exigem a preposição a logo à frente. Então, regência nominal, nós temos o termo regente, que é um nome, a preposição e o complemento, que é o termo regido. Vamos voltar à tela? Nome, que é o termo regente, a preposição a e o termo regido. Então, alheio, termo regente, que é um nome, pede a preposição a e o termo regido, realidade. No segundo exemplo, referente, que é o termo regente, a preposição a dentro de ao e caso, que é o termo regido. Próximo, termo regente. Ali naquele a nós temos uma preposição e em frente árvore, que é o termo regido. Exatamente este processo aqui descrito na tabela. Nome, termo regente, preposição, complemento, que é o termo regido. A regência nominal, ela é bem tranquila. Agora, as dúvidas realmente surgem na regência verbal. Vejamos exemplos. Antes do exemplo, pessoal, transitividade. Por quê? Porque os verbos, eles podem ser classificados quanto à transitividade. Essa transitividade comanda o complemento que vem diante do verbo. Então, lembre aqui comigo. Verbo intransitivo é o verbo que não exige complemento. Não precisa ter nada depois dele. Nenhuma palavra. Todas as crianças caíram. O verbo cair, ele expressa o significado por inteiro. Não preciso de mais nada adiante. Caiu. Então, é um verbo intransitivo. Verbo transitivo direto. O transitivo direto, ele exige complemento, mas sem preposição. A população preserva a mata local. Preserva o quê? A mata local. Então, a mata local é o complemento de preservar, mas não tem preposição ali. O a que aparece é artigo. Verbo transitivo indireto. Exige complemento e exige que este complemento tenha uma preposição.
Eles gostam de bolo de chocolate. Gostam de quê? Então tem que ter a preposição de. De bolo de chocolate é complemento do verbo gostar. E nesse caso com a preposição de. Então gostar, verbo transitivo, indireto. E por último, os verbos que aceitam dois complementos, um direto e um indireto, que é o verbo transitivo direto e indireto, o VTDI. Entregaram os documentos a nós. Primeiro, eu tenho o complemento que é os documentos, sem preposição. Depois eu tenho a nós. Aquele a antes do nós é uma preposição. Então, entregaram, teve um objeto direto, que é os documentos, e depois a nós, que é um objeto indireto. Então, verbo transitivo direto e indireto. Por que isso? Porque a partir dessa classificação dos verbos, eu passo a pensar a regência que eles exercem. O caso do verbo assistir. Ela já assistiu a uma ópera deslumbrante. A enfermeira assistiu o paciente adequadamente. Assiste ao consumidor este direito. Eu gosto muito desse exemplo porque nós percebemos que a regência do verbo pode ser múltipla. O verbo assistir, ele tem mais de uma regência. E de acordo com cada uma delas, o seu significado se altera. No primeiro exemplo, ela já assistiu a uma ópera. Aqui é no sentido de ver. Quando assistir significar ver, pede a preposição a. Agora, a enfermeira assistiu o paciente. Nesse caso, assistir significa ajudar e não tem preposição. Imagine, se você colocar que a enfermeira assistiu ao paciente, ela ficou olhando para ele, só vendo, não ajudou. Assiste ao consumidor este direito. Pertence ao consumidor. O consumidor tem esse direito, neste caso, com a preposição a. Próximos verbos, agradar e desagradar. Tem a mesma regência, os dois, tanto agradar quanto desagradar. As propostas não agradaram aos estudantes. O objetivo é não desagradar ao público. Então, agradar e desagradar exigem a preposição a. Ir e chegar. Verbos comuns, recorrentes no nosso cotidiano, na nossa fala. Ninguém vai ao clube esta semana. Ela foi ao cinema ontem. Josefa chegou ao país hoje. Os verbos ir e chegar exigem a preposição a. E nós falamos assim, fui no cinema. Não fomos no cinema, nós fomos ao cinema. Então preste atenção, gostamos muito de colocar a preposição em depois dos verbos ir e chegar. Por exemplo, cheguei em casa. Não é em, é a. Agora os verbos esquecer-se e lembrar-se. Aqui é um caso bem especial, preste atenção. Eu já me esqueci dela. Nessa primeira frase, antes do verbo, veja, tem o pronome me. E depois dele tem a preposição de. Então, eu já me esqueci dela. No segundo exemplo, eu já a esqueci, não tem o pronome me. O que você deve perceber? Quando estes verbos estão acompanhados do pronome oblíquo, tem que ter a preposição de. Sem o pronome oblíquo, não coloco a preposição de. Então, eu me esqueço de alguma coisa ou eu esqueço alguma coisa. Vou repetir. Eu me esqueço de ou esqueço algo. Com o pronome, tem a preposição de. Sem o pronome, sem a preposição de. Isso vale tanto para o esquecer quanto para o lembrar. Obedecer e desobedecer. Pede preposição a. Ele obedece ao regimento fielmente. Elas desobedecem aos pais sem remorso. Então, diante do obedecer e do desobedecer, colocou-se a preposição a. Pagar e perdoar. Caso interessante esse. Jorge pagará aos funcionários a quantia devida. Veja que depois de pagar, nós temos uma palavra que representa ser humano, funcionários. Então, ali eu coloco a preposição a. Então, quando for pagar ou perdoar uma pessoa, alguém ou algumas pessoas, é preposição a.
Agora, se for pagar ou perdoar alguma coisa, como uma dívida, por exemplo, não tem a preposição. Jane pagará os salários ainda hoje. Então, a Jane pagará o quê? Os salários. Salário é coisa, não tem preposição. Agora, Jorge pagará aos funcionários. Funcionário é gente, tem preposição. E o verbo perdoar? A empresa perdoará a dívida dos inadimplentes. Dívida é coisa, não tem preposição. A empresa perdoará aos clientes inadimplentes. Clientes são pessoas, então tem preposição. Tranquilo. Verbo preferir. Este, inclusive, é muito cobrado em concurso público, em provas em geral. Por quê? Temos o hábito de empregá-lo de forma inadequada e acreditamos estar falando e escrevendo corretamente. Os organizadores preferem a festa à viagem. Eu prefiro uma coisa à outra e não do que outra. Nós falamos muito assim, os organizadores preferem a festa do que a viagem. Não tem o do que. A preposição que vai ali é a. Crianças preferem pizza à salada. Viram a preposição a aí de novo? Então, eu prefiro uma coisa à outra. O verbo visar. Todos visavam ao cargo de gerência. No primeiro caso, o sentido é de que ter como objetivo, como meta. Então, pede a preposição a. Todos tinham como meta o cargo de gerência. Então, todos visavam ao cargo de gerência. José visava a vitória nas eleições. Aqui também com preposição, porque o verbo visar é ter como meta, ter como objetivo, mais uma vez no segundo exemplo. O verbo visar também pode significar assinar, e aí nesse caso nós não colocamos a preposição. Somente a preposição quando significa ter objetivo, ter uma meta. Aspirar. Todo jovem aspira a uma vaga na universidade. Primeiro caso, ter como meta, como objetivo, pede a preposição a. Aspira a uma vaga na universidade. O exaustor aspirava o gás do ambiente. Aqui, aspirar é no sentido de sugar, de chupar, ou até de respirar pode ser, inalar. Então, quando for respirar, inalar, sugar, não tem a preposição na regência. Vejam que cada verbo, cada nome tem sua própria regência. Não existe uma regra geral que eu chegue para você e fale assim, olha, regência é assim. Então, é necessário praticar, como eu tenho falado para você em todas as aulas. Escrever, falar, prestar atenção e observar a regência. Até a próxima aula.